Você já passou por algo que chamam de paralisia do sono? É quando acorda e, mesmo consciente, não consegue mexer nenhum músculo do corpo. Foi exatamente o que aconteceu comigo, mas com uma intensidade que jamais esquecerei. Lembro-me de uma presença maligna me atacando sem piedade, como se o próprio diabo estivesse ali, me agredindo sem motivo. De repente, algo ainda mais assustador aconteceu. Uma espécie de portal se abriu bem diante de mim e uma voz sinistra, gutural, ecoou no meu ouvido. Não era uma voz humana, mas algo sombrio, demoníaco, que hoje eu reconheço como sendo Satanás. Naquele instante, sem perceber, eu havia estabelecido um pacto, uma ligação espiritual que não deveria existir. Foi o momento exato em que algo me dominou por completo. Meus olhos reviraram, e meu corpo começou a se mover sozinho, como se eu fosse um boneco controlado por forças externas. Fiquei apavorado, gritando para quem estivesse por perto: gente, estou me mexendo sozinho. Parece que estou travando, como se fosse um defeito. Mas não era um defeito. Era algo muito pior. Os demônios intensificaram o ataque. Lembro-me de estar fumando e, de repente, ouvir vozes que pareciam vir diretamente do inferno. Não era uma, nem duas, mas dezenas delas, todas repetindo a mesma palavra: inferno, inferno, inferno. Era como se estivessem me arrastando para lá. E o mais aterrorizante é que, enquanto elas gritavam, eu sentia minha vida se esvaindo. Minha visão escurecia, meu corpo parecia desfalecer, e tinha a sensação de que estava prestes a morrer. As vozes não paravam: mate-o, mate-o. Era como se estivessem me caçando, determinadas a me levar para o abismo. Em meio ao desespero, me vi em uma luta corporal com meu pai. Não sei como chegamos àquele ponto, mas lembro-me claramente de encarar um policial que estava ali, com a arma na mão, quase ao meu alcance. Por um instante, pensei em pegá-la. Foi quando algo sobrenatural aconteceu. Vi o número 666, como se estivesse tocando em algo além da vida, algo que não pertencia a este mundo. Hoje, tenho o privilégio de compartilhar essa experiência com você. Minha história é um testemunho de como as forças do mal agem para destruir não apenas a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. Tudo começou quando eu tinha apenas 7 anos. Naquela noite, tive meu primeiro contato com o sobrenatural, e foi aterrorizante. De repente, fui arrancado da cama com violência e senti que estava caindo em um poço sem fundo, com chamas ardendo abaixo de mim. Não sabia nada sobre o céu ou o inferno, mas tinha certeza de que estava sendo arrastado para um lugar de sofrimento eterno. Quando já estava prestes a mergulhar nas chamas, uma luz branca e intensa apareceu. Era uma presença que, hoje, eu reconheço como Jesus Cristo. Caí de joelhos, agradecendo sem parar, aliviado por ter sido salvo. Acordei com uma sensação de paz inexplicável, como se alguém tivesse me resgatado de um pesadelo terrível. Contei aos meus pais o que havia acontecido, mas eles, sendo católicos, não deram muita importância. Para eles, ninguém ia para o inferno, pois acreditavam em dogmas que misturavam orações aos santos e outras práticas que não estavam alinhadas com a verdade bíblica. Naquele momento, a semente da verdade havia sido plantada em mim, mas o inimigo agiu rápido para tentar apagá-la. A Bíblia diz que, assim que a palavra de Deus é semeada, Satanás vem para roubá-la. E foi exatamente o que aconteceu. A partir dali, meus olhos espirituais foram abertos, e comecei a perceber coisas que antes não via. Assisti a filmes de terror, e um em especial marcou minha vida: Cobras a Bordo. Era um filme antigo sobre serpentes que atacavam as pessoas. Depois de assisti-lo, algo mudou. Um portal espiritual se abriu, e desde então passei a ver cobras por toda parte, mesmo quando não havia nenhuma. As noites se tornaram um pesadelo. Dormia e acordava com arranhões no corpo, como se algo estivesse me atacando. A paralisia do sono voltou, e dessa vez era ainda mais intensa. Os demônios me torturavam, me batiam, e eu não entendia por que aquilo estava acontecendo comigo. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas eu estava sendo dominado por ele. O medo não vem de Deus, nem foi criado por ele. É uma arma do inimigo, uma porta que, quando aberta, dá acesso às forças das trevas.
Por ter o dom de enxergar o mundo espiritual, o diabo usou o medo para me controlar. Passei noites em claro, assustado demais para dormir, até que algo decisivo aconteceu. Era a época do Halloween, e uma noite, enquanto estava na cama, um portal se abriu novamente. Uma voz demoníaca chamou meu nome, repetidas vezes. Não era uma voz comum, mas algo distorcido, como se saísse diretamente de um filme de terror. Era semelhante ao som que Michael Jackson usou em Thriller, mas muito mais sombrio e ameaçador. Reconheci que era Satanás falando comigo. Gritei, chamando meu pai, achando que era uma brincadeira. Pai, para com isso. Pai, é você. Mas ele entrou no quarto assustado, dizendo que não tinha sido ele. Contei o que havia acontecido, e meu pai chamou um padre católico. O religioso veio, abençoou a casa com água benta e fez orações. Meu pai me disse para dormir com a luz acesa ou tomar outras precauções, mas eu não entendia o que estava acontecendo. O que eu não sabia na época era que meu pai praticava uma forma de feitiçaria africana chamada juju. Ele fazia projeções espirituais, mas eu era apenas uma criança e não compreendia. Havia um portal espiritual dentro da minha própria casa, ligado à nossa linhagem familiar. Meu pai, sem saber, havia aberto uma porta para o mal, e agora eu estava pagando o preço por isso. Muitas pessoas enfrentam situações semelhantes, mesmo sem terem feito nada para merecer. Às vezes, a origem do sofrimento está em maldições geracionais, em pactos feitos por antepassados que agora afetam a vida dos descendentes. Depois que o padre abençoou a casa, algo ainda mais perturbador aconteceu. Foi como se um interruptor tivesse sido acionado, ativando uma maldição que corria em meu sangue. Comecei a ter pensamentos impuros, desejos que nunca havia sentido antes. Minha mente foi tomada por imagens e ideias pervertidas. Cheguei a fazer coisas que jamais imaginaria, como urinar na pia porque não queria ir ao banheiro. Era como se algo estivesse me controlando, me levando a agir de maneira completamente fora do meu caráter. Herdar um trono de perversão que já corria nas veias da minha família. Era como se cada porta que eu abrisse só servisse para dar mais acesso ao inimigo, como se eu estivesse assinando um contrato invisível com forças que eu nem sabia que existiam. Mas tudo isso só começou a se manifestar de verdade no ensino médio. Até então, no fundamental, todos gostavam de mim. Na infância, eu era aquele garoto que todos queriam por perto. Mas quando cheguei a uma certa idade, foi como se alguém tivesse apertado um botão, de repente, a maldição da rejeição foi ativada. E eu passei a me sentir excluído o tempo todo. No primeiro dia de ensino médio, meu melhor amigo me virou as costas. Cara, não dá mais pra gente ser assim. Seus pais são rígidos demais, você não pode sair, não consegue fingir que é como a gente. O que tá acontecendo com você? Naquele momento, eu entendi o que a Bíblia diz sobre os últimos dias. O que antes era considerado bom seria chamado de mal. Se você não se atrasava para as aulas, não desperdiçava a vida em festas ou não vivia como os outros, você simplesmente não era legal. Antes, bastava ser atlético, gentil, alguém de quem todos gostavam. Agora, parecia que só quem se entregava ao caos era digno de respeito. E eu, preso entre a minha criação e o mundo, me sentia um estranho em todos os lugares. Do primeiro ao último ano, carreguei essa sensação de nunca pertencer. Era como se eu ainda fosse um calouro, mesmo quando já estava no último ano. Porque a verdade é que só encontramos nossa identidade completa em Cristo, e eu ainda não tinha chegado lá. No último ano, eu estava exausto. Chega de me sentir cansado. Quero me encaixar. Não tenho amigos de verdade, ninguém gosta de mim. Tenho um ou dois conhecidos que só aparecem quando querem jogar Xbox ou fazer alguma coisa, mas é só isso. Estou farto de ser um fracassado. Foi então que decidi ir à minha primeira festa. Mas sabia que não conseguiria fazer isso sóbrio. A ansiedade me sufocava, a depressão me puxava para baixo, e eu precisava de algo que me fizesse sentir vivo, nem que fosse por algumas horas. Meu irmão, na época, estava numa fraternidade e tinha começado a usar drogas. Ele trazia para casa uns canetas eletrônicas, aquelas que chamavam de Dead Pens, carregadas com THC.
Eu o via sempre largado no sofá, chapado, e pensei, vou experimentar pela primeira vez. Peguei a caneta do sofá e dei uma tragada. Nada aconteceu. Tentei de novo, e dessa vez comecei a tossir. Uau, uau! O ônibus escolar estava chegando, e eu precisava correr. Saí de casa ainda zonzo, me perguntando, o que diabos foi isso? Naquele momento, meus olhos espirituais, que antes estavam abertos, se fecharam, porque é assim que o diabo age. Mas quando dei aquela primeira tragada, algo mudou. Um dos meus olhos espirituais se abriu novamente, e eu entrei num estado que só posso descrever como uma casa espiritual. Tudo ficou em câmera lenta, como se eu estivesse dentro de um filme. Me senti leve, como se tivesse descoberto um portal para outra dimensão. No ônibus, eu analisava tudo com uma clareza absurda, como se estivesse vendo em 5K, uma resolução mais nítida do que qualquer tela. É por isso que todo mundo fuma, pensei. No café da manhã, devorei 2 sanduíches enormes, com aquele queijo derretido que parecia o próprio sabor da felicidade. Pela primeira vez em muito tempo, a depressão e a ansiedade tinham sumido. E ali, naquele instante, eu achei que tinha encontrado o propósito da vida. A partir daí, as festas se tornaram minha rotina. Na primeira delas, entrei num banheiro e comecei a perguntar, ei, vocês têm uma dessas canetas? Posso dar uma tragada? Os caras ali estavam fumando, e um deles me passou a caneta. Pode experimentar, mas não exagera. Eu dei uma tragada, e a mesma sensação de antes voltou, só que dessa vez, algo mais aconteceu. Uma presença se aproximou. Era como se eu pudesse ouvir um batimento cardíaco, forte, audível. E então, uma voz ecoou na minha mente, deixe-me entrar. Fiquei paralisado. Quem é você? Pensei. Na época, eu tinha um pé no movimento New Age, mas não era algo profundo. Ainda assim, sabia que aquilo não era normal. Era uma entidade, um ser superior tentando contato. E, sem pensar direito, eu respondi mentalmente, tá bom. Pode entrar. Foi como se eu tivesse assinado um contrato com o inferno. Porque o diabo não pode te destruir sem ter direitos legais sobre você. E naquele momento, eu dei a ele exatamente isso. Foi ali que a possessão começou. No mundo espiritual, eles chamam isso de formar um pacto. E eu, sem saber, tinha acabado de entregar as chaves da minha alma. A partir daquele instante, um espírito demoníaco entrou em mim, algo que eu chamaria mais tarde de J 2.0. Muitas pessoas falam sobre a Beyoncé e sua persona Sasha Fierce, aquela versão dela que toma conta quando ela sobe no palco. Comigo era parecido. Quando o J 2.0 assumia, eu me transformava. Sem ele, eu era um garoto deprimido, incapaz de olhar nos olhos das pessoas, tímido ao extremo. Mas quando eu fumava e aquele espírito me visitava, era como se uma confiança sobrenatural tomasse conta de mim. De repente, eu me tornava o centro das atenções. Dançava como se soubesse todos os passos, mesmo nunca tendo aprendido. As garotas me olhavam, os caras me admiravam. Quem é esse cara? De onde saiu tanta confiança? Eu me sentia uma estrela. E a Bíblia fala sobre isso. Quando Jesus nasceu, uma estrela brilhou no céu, anunciando seu destino. Herodes quis matá-lo ainda bebê porque sabia que aquele menino tinha um chamado poderoso. Quando eu entrei naquele estado espiritual, os demônios ao redor das pessoas nas festas viram minha estrela. Esse garoto tem um futuro brilhante. Precisamos arruiná-lo. E foi exatamente o que aconteceu. Quando a quarentena chegou, as festas pararam. E eu me vi perdido. Não consigo mais dançar. Não consigo ser legal. Não consigo ser popular. Não me encaixo em lugar nenhum. A queda foi rápida. Comecei a comprar drogas, a roubar para sustentar o vício. Cheguei a imprimir notas falsas, misturá-las com dinheiro de verdade e enganar traficantes, o que chamavam de Witchin Alik, basicamente roubar alguém. A Bíblia diz que cada um colherá o que plantou, e eu estava plantando destruição. Lembro de um traficante suspeito que apareceu com um novo produto. Ei, tenho esse cartucho novo. É chamado Rundsel Rising.
Hoje eu sei que era Delta 8, uma versão sintética da maconha, mas na época, parecia a coisa mais pura que eu já tinha visto. Roubei dele, levei para casa e fumei no carro. Aquela foi uma viagem diferente de tudo que eu já tinha experimentado. Não era mais a casa espiritual, era o reino das trevas. Eu estava dentro de um lugar onde o mal reinava, e não havia saída. Era um sinal. E eu, no fundo, sabia que eles estavam certos, mas não queria admitir. Naquele momento, a única coisa que me importava era escapar daquela sensação de morte iminente. Peguei o celular e comecei a pesquisar desesperadamente. O que fazer quando você sente que está morrendo por causa de drogas? As respostas eram vagas, mas uma delas dizia: reze. Peça ajuda a Deus, mesmo que você não acredite. Eu não sabia rezar. Nunca tinha feito isso antes. Mas, com as mãos tremendo, fechei os olhos e sussurrei: se você existe, me tira daqui. Eu não quero morrer assim. Não houve nenhum trovão, nenhuma luz divina, mas algo mudou. A pressão no meu peito aliviou, a escuridão ao meu redor pareceu recuar, e, pela primeira vez em meses, senti um tipo estranho de paz. Não era alívio, era algo mais profundo, como se uma porta tivesse sido aberta, mas eu ainda não soubesse se queria entrar. Nos dias seguintes, tentei ignorar o que tinha acontecido. Voltei para o Ubu, fumei de novo, provoquei mais gente, ri das piadas cruéis. Mas algo estava diferente. Sempre que eu olhava para aquele cristão, aquele cara que tinha falado de Jesus sem medo, algo me incomodava. Não era raiva, era inveja. Inveja daquela luz que eu tinha visto nos olhos dele, daquela calma que eu nunca tinha sentido. E quanto mais eu tentava afogar essa sensação com mais drogas, mais ela crescia. Até que uma noite, sozinho no meu quarto, peguei o celular e digitei: como se tornar cristão? As respostas eram confusas: orações, arrependimento, batismo, mas uma coisa ficou clara: não era só sobre dizer palavras. Era sobre mudar. E eu não sabia se estava pronto para isso. Então, em vez de orar, em vez de me ajoelhar, eu fiz o que sempre fazia: fugi. Fumei mais um cartucho, liguei para meus amigos, e mergulhei de volta na escuridão. Mas dessa vez, a escuridão não era a mesma. Antes, ela me fazia sentir invencível. Agora, ela só me lembrava do que eu tinha visto no fundo do poço. E o pior? Eu sabia que, cedo ou tarde, teria que escolher: continuar correndo ou finalmente parar e encarar o que estava me perseguindo. Era como se eu precisasse me acertar com Deus. Mas aí veio a pergunta que não queria calar: qual Deus? Eu tinha crescido católico, mas se aquilo era uma relação verdadeira com ele, então eu não queria mais saber. A Igreja Católica tinha me decepcionado cedo demais, e eu não tinha a menor intenção de voltar atrás. Lembro de uma amiga católica me dizendo: JJ, você renasceu. Baixe o aplicativo da Bíblia, começa pelo Gênesis. E eu baixei. Abri no primeiro capítulo: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Fechei o aplicativo antes mesmo de terminar o versículo. Que coisa mais chata, pensei. Era como se as palavras não fizessem sentido, como se estivessem escritas numa língua que eu não conseguia entender. Então, um dia, um irmão da igreja me abordou: cara, você é negro. Sabe por que seus ancestrais foram escravizados? Porque vocês são o povo escolhido. A luz de Deus está em vocês. Eu fiquei confuso. Como assim? Ele continuou: quando Deus voltar, vai julgar os escravocratas. E no céu, você vai ter superpoderes. Vai poder eletrocutar quem fez mal à sua gente. Aquilo me pareceu interessante. Pelo menos não é entediante, pensei. Ele me mostrou um nome diferente. Não era Jesus, nem Deus, nem Yahvé. Era outra coisa, algo que, segundo ele, era o verdadeiro nome do Criador. E tudo o que eu sabia sobre a Bíblia parecia errado ali. As regras eram outras, as promessas eram outras, até a história era outra. Então, eu orei. Pedi a esse Deus que me aceitasse. Foi como se uma legião de sombras tivesse invadido meu corpo. Não era como antes, quando eu sentia apenas um peso, uma presença estranha.
Agora, era como se algo muito maior tivesse se alojado dentro de mim, algo que não cabia ali. Eu conseguia sentir a escuridão se espalhando, como se cada parte de mim estivesse sendo tomada por algo que não era eu. Depois daquela oração, tudo mudou. Eu comecei a falar para os meus pais que eles estavam errados, que só os negros iriam para o céu, que os brancos eram os verdadeiros demônios da terra. Eu me tornei um evangelista do engano, sem nem perceber que estava servindo a algo muito pior do que eu imaginava. O nome que eu tinha invocado não era o de Deus. Era o de Satanás. E o pior é que eu não sabia. A Bíblia fala sobre os últimos tempos, sobre espíritos enganadores que afastam as pessoas da verdade. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu fui enganado. E quando percebi, já era tarde demais. Lembro de sonhos estranhos, visões de um universo onde eu era escolhido, onde tudo parecia grandioso, mas ao mesmo tempo vazio. Até que um dia, perguntei, e os africanos? Eles também vão para o céu? A resposta foi clara, não. Só os negros da diáspora. Aquilo não fazia sentido. Mas eu estava tão envolvido na mentira que nem questionava mais. Então veio o pesadelo. Não foi um sonho comum. Foi uma visão tão real que eu senti meu corpo sair de mim. Eu estava no quarto, de pé, olhando para o meu pai. Ele usava uma camisa verde de futebol, com o nome Pelé estampado. E ao redor, vozes demoníacas sussurravam, Mátio, Mátio. Eu tentei resistir, mas não consegui. Minhas mãos se fecharam em volta do pescoço dele, e eu o estrangulei ali mesmo, na frente dos meus próprios olhos. Acordei suando, com o coração disparado. O que foi isso? Eu matei meu pai. Corri até o quarto dele, desesperado. Pai, eu tive uma visão. Eu te matei. Ele me olhou assustado, e então eu percebi, ele estava usando a mesma camisa do sonho. Era como se o pesadelo tivesse vazado para a realidade. Pai, Satanás é real? Ele está em mim. Ele não hesitou, sim. E ele está te usando. Fui até o espelho e, pela primeira vez, vi meus olhos completamente negros. Não era uma ilusão. Era real naquele momento, eu soube que não era mais dono do meu próprio corpo. Algo tinha tomado conta de mim. E quando olhei para o meu pai, ouvi minha própria voz dizer, eu enganei seu filho. Roubei a alma dele. E não vou devolvê-la a menos que você faça um pacto comigo. Era como se eu estivesse assistindo a tudo de fora, impotente, enquanto uma força maior falava através de mim. Meu pai tentou me trazer de volta. Jack, volta. Ele se foi. Mas Satanás tinha direitos sobre mim. Ele tinha me enganado, me feito acreditar em mentiras, e agora não queria me soltar. Não adianta dar Jesus a ele. Ele já é meu, dizia a voz. E eu, preso no meu próprio corpo, só conseguia pensar, como isso foi acontecer? Eu achava que a Bíblia era só um livro de histórias, que o diabo era só uma metáfora. Mas ele é real. E ele quer me destruir. Caso de incêndio, use as escadas. Mas ali, todas as placas estavam distorcidas, e os números se transformavam em 666 diante dos meus olhos. Era como se o próprio hospital estivesse marcado, como se cada detalhe ali fosse uma armadilha do inimigo. Eu tentava desviar o olhar, mas não adiantava. Os números piscavam, as paredes pareciam respirar, e uma voz sussurrava, você vê? Tudo está sob o meu controle. Eu me sentia preso em um pesadelo, mas era real. Cada vez que fechava os olhos, visões horríveis apareciam, rostos deformados, mãos estendidas me puxando para baixo, um abismo sem fim. E a voz de Satanás, suave como mel envenenado, dizia, por que lutar? Você já sabe que é meu. Aceite de uma vez. Meu pai tinha me deixado ali, e eu entendi a raiva dele. Afinal, quem acreditaria em uma história como a minha? Meu filho está possuído pelo diabo, soaria como loucura para qualquer médico. Mas eu não estava louco. Eu estava em guerra. E o pior era que, no fundo, uma parte de mim ainda queria resistir. Mesmo com todo o medo, com toda a escuridão me sufocando,
eu sabia que Jesus era real. Mas cada vez que tentava clamar por ele, algo me estrangulava, me impedia de falar. Foi então que uma enfermeira se aproximou. Ela não era como os outros. Havia algo diferente nela, uma paz que não fazia sentido naquele lugar. Ela me olhou nos olhos e disse: "Você não pertence a ele." Eu quis acreditar, mas a voz de Satanás rugiu dentro de mim: "Mentira! Ela não sabe de nada." A enfermeira, porém, não recuou. Ela colocou a mão no meu ombro e começou a orar. Não era uma oração qualquer, era como se ela estivesse falando diretamente com o inferno. "Em nome de Jesus, eu ordeno que saia." De repente, senti algo se quebrar dentro de mim. Não foi um alívio imediato, mas uma faísca de esperança. "Quem é você?" perguntei, ofegante. Ela sorriu e disse: "Sou apenas uma serva de Cristo. E ele não te abandonou." Naquele momento, entendi que não estava sozinho. Mesmo no meio da escuridão, Deus ainda estava lutando por mim. Mas Satanás não desistiria tão fácil. Ele voltou com força total, me mostrando visões de poder, de fama, de tudo o que eu sempre quis. "Você pode ter tudo isso," ele sussurrava. "Basta me entregar de vez." E eu quase cedi. Quase. Porque, no fundo, eu sabia que aquilo não era liberdade, era uma prisão disfarçada de sonho. Foi então que me lembrei das palavras do meu pai: "Arrependa-se. Busque a Jesus. Fale a verdade." E, pela primeira vez, eu realmente quis fazer isso. Não por obrigação, não por medo, mas porque algo dentro de mim clamava por luz. Eu não sabia como seria, não sabia se daria certo, mas decidi tentar. E foi assim que, no meio daquele hospital, com demônios gritando ao meu redor, eu comecei a orar. Não com palavras bonitas, não com fé perfeita, mas com um pouco que me restava. "Jesus, se o Senhor é real, me ajude." E, naquele instante, algo mudou. Não foi um milagre instantâneo, não foi uma cura completa. Mas foi o começo de algo novo. Foi a primeira vez, em muito tempo, que senti que não estava mais sozinho. Estava ali, mas não mais como antes. Algo dentro de mim havia se quebrado e, ao mesmo tempo, se refeito. Os enfermeiros olhavam com estranheza, como se eu fosse um enigma ambulante. Alguns até cochichavam entre si: "Esse garoto não tem nada, por que ainda está aqui?" Mas eu sabia que o que tinha acontecido não era visível aos olhos deles. Era algo que só quem já passou pela escuridão e encontrou a luz poderia entender. Naquele momento, eu não era mais o mesmo. As vozes que antes me atormentavam haviam silenciado. Os pensamentos de desespero, que antes me sufocavam, agora pareciam distantes, como ecos de um pesadelo do qual eu finalmente havia acordado. E, no lugar deles, havia algo novo, uma paz que eu não sabia nomear, mas que preenchia cada espaço vazio dentro de mim. Era como se, de repente, eu enxergasse o mundo com outros olhos, não mais através do filtro do medo, mas da esperança. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Eu ainda sentia resquícios daquela batalha, como se meu corpo e minha mente precisassem se ajustar à nova realidade. Às vezes, acordava no meio da noite com o coração acelerado, como se os demônios ainda estivessem ali, à espreita. Mas então eu abria a Bíblia, aquela pequena Bíblia de bolso que os gideões haviam me dado, e lia em voz alta. E, a cada palavra, sentia uma força diferente me envolvendo. Era como se as próprias letras tivessem poder, como se cada versículo fosse uma espada cortando as correntes que ainda tentavam me prender. Uma das enfermeiras, uma mulher de olhar cansado mas gentil, chegou perto de mim um dia e perguntou: "O que aconteceu com você? Você não é mais o mesmo." Eu não soube responder na hora. Como explicar algo que nem eu mesmo entendia completamente? Mas então, sem pensar muito, eu disse: "Encontrei Jesus." Ela ficou em silêncio por um instante, como se estivesse processando aquelas palavras. Depois, apenas assentiu e disse: "Bom. Isso é bom." Não houve julgamento, não houve incredulidade, apenas um reconhecimento silencioso de que algo verdadeiro havia acontecido. Minha família, quando veio me visitar, também notou a mudança. Minha mãe,
que antes chorava ao me ver naquele estado, agora olhava para mim com uma mistura de alívio e espanto. Você parece diferente, ela disse, tocando meu rosto como se quisesse ter certeza de que eu era real. Meu pai, sempre mais reservado, apenas me abraçou e sussurrou: fico feliz que você esteja bem. Não houve perguntas, não houve explicações longas, apenas o peso de um amor que, mesmo sem palavras, entendia que algo maior havia me alcançado. Mas nem tudo foi fácil. Havia momentos em que a dúvida ainda tentava se infiltrar, como uma sombra que se recusa a desaparecer. Será que isso é real? Será que não foi só um sonho? Eu pensava. E então, como se lesse meus pensamentos, o Espírito Santo me lembrava: você sentiu o poder. Você viu a batalha. Isso não foi imaginação. E, de fato, eu não podia negar o que havia vivido. As marcas daquela noite, o medo, a luta, a escolha estavam gravadas em mim de uma forma que nenhuma dúvida poderia apagar. Uma das coisas que mais me impressionou foi perceber como o mundo ao meu redor reagia à minha nova fé. Alguns amigos, quando souberam, se afastaram. Outros riram, como se eu tivesse enlouquecido. Você agora vai virar um fanático religioso, diziam, com um tom de deboche. Mas eu não me importava. Porque, pela primeira vez, eu sabia que estava no caminho certo. Não era uma questão de religião, mas de relacionamento, um relacionamento com alguém que havia me resgatado do abismo. E, à medida que os dias passavam, eu sentia cada vez mais que minha vida tinha um propósito. Não era mais apenas sobreviver, mas viver de verdade. Cada manhã era uma nova oportunidade de conhecer mais a Deus, de entender sua vontade, de compartilhar com outros o que Ele havia feito por mim. Eu não sabia como seria o futuro, mas sabia que não estava mais sozinho. E isso fazia toda a diferença. Aquela experiência no hospital não foi apenas um ponto de virada, foi o início de uma jornada. Uma jornada em que eu aprenderia que a fé não é algo estático, mas algo que se vive, que se luta, que se renova a cada dia. E, acima de tudo, que Deus não nos abandona, mesmo quando nós mesmos já desistimos. Ele está sempre ali, esperando o momento certo para nos alcançar, e mesmo que, para isso, precise nos levar até o fundo do poço. Porque é lá, no lugar mais escuro, que sua luz brilha com mais intensidade. Aquela internação não era apenas um tratamento médico, era um jogo de forças. Um jogo em que as regras eram ditadas por um sistema que, muitas vezes, confundia a fé com loucura. Eles me colocaram em um medicamento chamado risperidona, usado para tratar psicose, e a cada resposta que eu dava, a dose aumentava. Você está ouvindo vozes? Perguntavam. Está ouvindo Deus ou Satanás? E eu, na minha sinceridade, respondia: estou ouvindo a voz de Deus. A cada vez que eu dizia isso, a dose subia. Até que percebi, aquilo não era cuidado, era controle. Então, decidi jogar o jogo deles. Comecei a mentir. Não estou mais ouvindo vozes, dizia. Os demônios sumiram. Mas não tomava os remédios. Engolia na frente deles e depois cuspia no vaso sanitário. Até que um dia, a enfermeira responsável pela medicação entrou no quarto e exigiu: engula. Quero ver. Abri a boca, mostrei a língua. Ela conferiu, satisfeita. Mas eu sabia a verdade, havia algo mais ali. Não eram apenas médicos e enfermeiros. Havia espíritos familiares naquele hospital, forças que queriam me manter preso, que queriam que eu concordasse com o diagnóstico de esquizofrenia ou transtorno bipolar. Alguns profissionais, de fato, não entendiam o poder de Deus. Não conseguiam enxergar que a libertação era real. Outros, porém, sabiam exatamente o que estava em jogo. Por causa disso, me mantiveram internado por mais uma semana. Vamos relatar sua recusa ao tratamento, ameaçaram. Liguei para meu pai, desesperado. Pai, eu nasci de novo. Sou uma nova criatura. Ele atendeu, mas sua resposta me gelou. E o pacto? Naquele momento, entendi. Satanás havia feito um acordo com minha família. Um pacto de sangue. Meu pai, envolvido em práticas ocultas, havia entrado em um quarto espiritual e falado diretamente com os demônios que cuidavam do meu caso. Quando renasci,
algo mudou. Minha família reagiu: pare de orar. Pare com isso. Mas eu não podia parar. Porque agora eu sabia, não era só sobre mim. Era sobre quebrar correntes que vinham de gerações. E foi aí que Deus começou a treinar minhas mãos para a guerra. Muitos pensam que, ao se converter, tudo se resolve. Que é só alegria e paz. Mas a realidade é outra. Logo depois da minha conversão, comecei a enfrentar ataques espirituais violentos. Sonhos perturbadores, pesadelos em que era violentado, vozes sussurrando mentiras. O que eu assinei, pensava. Ser cristão não deveria ser assim. Por um tempo, quase desisti. Deus, isso é demais. Vou voltar para o mundo. E voltei. Mas o inimigo não perdoa quem volta atrás. Ele veio com 7 vezes mais demônios, opressão, depressão, um peso que parecia me esmagar. Até que o Espírito Santo me falou: há um espírito de morte no seu quarto. Expulse-o. Naquele momento, a unção de Deus desceu sobre mim. Levantei a mão e ordenei: em nome de Jesus, eu te mando para o abismo até o dia do juízo. E algo se quebrou. Foi ali que entendi: a salvação não era o fim da batalha, mas o começo. Deus estava me ensinando a lutar. Porque agora, eu tinha um propósito. E o inimigo não ia desistir fácil. Fui o primeiro da minha família a me converter. O caçula. E isso significava que todas as maldições geracionais, todos os pactos feitos em segredo, agora se voltavam contra mim. Sonhava com meu pai como um gigante, uma figura opressora me perseguindo. Era a resistência espiritual tentando me impedir de cumprir minha missão. Porque, se eu quebrasse aquelas correntes, elas não passariam para a próxima geração. E o diabo não podia permitir isso. Muitos cristãos passam por isso. Acordam às 3 horas da manhã com pesadelos, com marcas estranhas no corpo, sonhando que estão presos em jaulas. Eu vivi isso. Sabia que, mesmo nascido de novo, ainda estava em uma prisão espiritual. E se não aprendesse a lutar, nunca cumpriria o propósito de Deus para mim. Comecei a entender os horários em que o inimigo atacava com mais força: meia-noite, 3 horas da manhã. Aprendi a orar nesses momentos, a declarar a palavra, a jejuar. Havia algo na minha linhagem familiar que me puxava para a perversão, para a luxúria. O Espírito Santo me revelou: isso não é você. Isso veio antes de você. Então, orei. Ore por noites inteiras. Deus, não saio da tua presença até ver a tua glória. E ele veio. O fogo do Espírito Santo caiu sobre mim, quebrou aquela maldição de geração. Pela primeira vez, falei em línguas. E foi como se eu tivesse trocado uma faca por uma arma. Porque, no reino espiritual, cada vitória nos dá um novo nível de autoridade. No mundo espiritual. E mesmo quando eu falava em línguas, eu usava isso como uma arma. Eu adorava a Deus literalmente por horas a fio. Comecei a orar, comecei a jejuar. E toda vez que eu fazia essas coisas, os muros de Jericó na minha vida desabavam. Eu começava a enxergar certas coisas. Por exemplo, lembro que havia espíritos na minha linhagem familiar que traziam pobreza. Eu nunca conseguia ter mais do que $100 na conta. Mas eu simplesmente declarava: tudo nessa caminhada com Cristo é uma batalha. Existem espíritos designados para me deter no momento em que eu chegar a determinado ponto. E eu comecei a entender isso. Pensei: eu tenho uma moeda na mão. Não sei o que é, mas vou avançar. E não importa o preço. Se você vier contra mim com o dobro de força, eu vou contra você com o triplo. Se você me atirar uma pedra, eu vou responder com um tijolo. Se me acertar com um sniper, eu vou te atingir com um lança-foguetes. Porque é uma guerra. Muitas pessoas, quando se convertem, agradecem a Cristo por tê-las salvado, mas depois de 20 anos, 5 anos, ou até mesmo meses, acabam se afastando. Dizem: não sei qual é o meu propósito. Elas tinham o poder de Cristo, sabiam usá-lo, mas não persistiram. Todos nós temos esse poder, só precisamos saber como exercê-lo. E a chave para o meu avanço foi a determinação em Cristo Jesus de usar essa autoridade.
Foi assim que as coisas começaram a mudar. Isso aconteceu recentemente. Comecei a evangelizar, a receber visões claras sobre meu chamado como evangelista. É isso, eu pensava. Esse é o meu chamado. E comecei a pregar. Mas toda vez que eu pregava, uma maldição de retrocesso familiar se manifestava. Lembro de anunciar o evangelho e, logo depois, meu carro sofreu um acidente. Pregava e surgia uma emergência familiar. Era uma guerra declarada. O que está acontecendo? Eu me perguntava. Então, orei ao Senhor, e no lugar secreto ele me revelou: judeu, seu pai se envolveu com certas práticas de feitiçaria copta, que deram legalidade a essas maldições na sua linhagem. É daí que vêm todos os atrasos, todos os sonhos demoníacos. E, por mais estranho que pareça, eu acredito que naquele momento no hospital, meu pai chegou a entregar sua vida a Satanás. Perguntei a ele: Jesus é Deus? E uma confusão espiritual o dominou. Um dia ele dizia que sim, no outro negava. Mas eu sabia que, fosse o que fosse essa confusão na minha família, eu precisava quebrá-la. Então, fiz meu primeiro jejum de 3 dias. Senti um avanço tão grande que pensei: 3 dias é bom. Vou fazer 5. Depois, 5 pareceu pouco, e parti para 7. E assim continuei, jejuando cada vez mais, até que as barreiras começaram a cair. Lembro de um momento específico na minha caminhada em que eu esbarrei em um muro. Era um muro que bloqueava meu destino. Deus me chamou para algo grande. Vocês sabem que tem um canal no YouTube com muitos inscritos, mas isso não aconteceu da noite para o dia. Foi resultado de quebrar essas prisões no mundo espiritual. Uma noite, enquanto orava, o Senhor me mostrou: há um Jericó, há um gigante que, se você não enfrentar, ele vai te enfrentar. Naquele instante, meus olhos se abriram no mundo espiritual, e eu vi demônios em projeção astral. Eles estavam à minha caça, tentando me prender na armadilha do passarinheiro, como diz o Salmo 91. Se eu não agisse, nunca alcançaria meu propósito, meu potencial máximo. Então, orei. Ore sem parar, até que algo mudou. Lembro que minha faculdade entrou em contato: você precisa se retirar. Por quê? Perguntei. Ouvimos rumores de que você estava expulsando demônios. E eu entendi: quando você atinge certa temperatura no mundo espiritual, coisas estranhas acontecem. Seu chefe no trabalho começa a criar problemas, sua família se volta contra você. O reino das trevas sabe que você está prestes a alcançar algo grande. E quando eu orava certas orações, manifestações sobrenaturais ocorriam. Cheguei em casa e meus pais me questionaram: por que você foi expulso? Vai ter que arrumar um emprego. Eu só pensava: tudo bem, tudo bem. Mas continuei pregando. Uma noite, depois de um culto, a glória de Deus desceu sobre mim de forma tangível. O Espírito Santo falou: filho, vou te enviar às nações. Na mesma hora, à meia-noite, enquanto eu orava, meu pai desceu as escadas: filho, você precisa parar de orar a essa hora. É perigoso. Eu só conseguia pensar: o diabo está vivo. Mas continuei orando, resistindo. Sei que pode parecer confuso, mas isso precisa ser falado. Muitos cristãos enfrentam essa resistência e não entendem o porquê. Mas é justamente esse o caminho para o seu propósito. Lembro de pensar: vou orar até que algo aconteça. Vou avançar até romper essa barreira. E foi o que fiz. Quebrei algo no reino espiritual. Acordei no dia seguinte e meu pai disse: filho, ou você para de pregar a palavra de Deus, ou vou te expulsar de casa. Eu respondi: escolho Jesus. Arrumei minhas malas, fui para Dallas, e foi lá que os avanços começaram a acontecer. Em 2 semanas, meu canal triplicou de inscritos. Entendi que, sim, é uma batalha. É uma guerra entrar no plano de Deus. Você precisa estar disposto a abrir mão de tudo. A Bíblia diz que seus inimigos podem estar dentro da sua própria casa. E eu vivi isso, uma guerra espiritual dentro do meu lar. Mas o preço de andar no propósito é tudo. E hoje, olhando para trás, vejo que valeu a pena. E é exatamente por isso que eu digo: não desista. Nunca.
Continue firme, porque você está sendo usado. Seu ministério, o Forever Blessed Ministry, e seu canal no YouTube são ferramentas que Deus colocou em suas mãos para impactar vidas. É ali que as pessoas podem te encontrar e testemunhar o que o Senhor tem feito através de você. Mas quero deixar algo claro: o inimigo não brinca quando se trata do seu chamado. Ele vai tentar de tudo, vai sussurrar que você é jovem demais, que não tem experiência, que não está pronto. E sabe por que ele faz isso? Porque ele sabe que, quando você entende os princípios do reino espiritual, você se torna uma ameaça. Ele não se importa se você é cristão, desde que você fique parado. O que ele não quer é que você avance no propósito de Deus. Olha só o exemplo do próprio canal. Se minha irmã tivesse dado ouvidos às distrações do inimigo, se tivesse adiado o início por só mais uma semana, quantas vidas teriam sido privadas desse testemunho? A batalha é real, e o campo de guerra é a sua mente. É ali que o diabo lança suas flechas, a dúvida, o medo, a insegurança. Mas você precisa responder: não, Satanás. Eu vou fazer a vontade de Deus. E é por isso que testemunhos poderosos existem. Talvez você já tenha passado por uma cura, uma libertação ou até mesmo uma experiência de quase morte, mas o inimigo não quer que você fale sobre isso. Ele vai sussurrar: você não é bom o suficiente. As pessoas vão achar que você é louco. Mas você precisa ir em frente. Precisa dizer: não, nós vencemos o diabo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. É por isso que estou aqui hoje. Quero compartilhar algo que aconteceu recentemente. Ontem à noite, eu sabia que algo estava por vir. Algo na atmosfera espiritual me dizia: Julie, hoje é um dia importante. Você precisa jejuar. Porque quando você se prepara para declarar um testemunho, o inimigo resiste. Ele não quer que a verdade seja revelada. Então, eu já esperava: o diabo vai tentar me atacar em sonho. Ele vai tentar me fazer esquecer o que Deus fez, vai tentar encher minha mente de confusão. E foi exatamente o que aconteceu. Sonhei com uma mulher tentando me vender algo, e de repente, um homem apareceu com uma arma e começou a atirar em mim. Mas essas flechas não eram balas comuns, eram espíritos de dúvida, de frustração, de desânimo. No sonho, eu me esquivava, pegava minha própria arma e revidava. Acordei às 3 da manhã e pensei: preciso lidar com isso agora. Se eu não enfrentar essa batalha espiritual, ela vai se manifestar no físico. Vou acordar sem coragem de compartilhar meu testemunho, com medo de não ser capaz. Porque é assim que funciona. Tudo começa no mundo espiritual e se reflete na realidade. Cada vitória, seja alcançar 100.000 inscritos, seja ver uma vida transformada, não acontece por acaso. É pela graça de Deus, sim, mas também porque lutamos por ela. Porque se não nos posicionarmos, o inimigo rouba o que nos foi dado. Então, eu te desafio: entre no seu propósito. Treine suas mãos para a guerra. Vista toda a armadura de Deus, porque a batalha é real. Não é você quem luta, é Cristo em você. O mesmo poder que venceu a morte habita em nós. O inimigo é forte, mas maior é aquele que está em nós. Basta dizermos sim e avançarmos. E para encerrar, quero deixar uma pergunta: o que te move? O que te faz levantar todos os dias e continuar, mesmo quando tudo parece difícil? Para mim, é o amor de Deus. Um amor que nunca falha, que nunca desiste. Um amor que me salvou, que me livrou de tantas coisas e que continua me sustentando. A Bíblia diz que o amor nunca falha, e Deus é amor. É a misericórdia dele que me mantém de pé, porque eu poderia estar contando histórias de como enfrentei demônios, mas a verdade é que tudo vem da graça. Da bondade de um Deus que, mesmo quando eu falho, não me abandona. É esse amor que flui através de mim para alcançar outras vidas. Porque, no fim das contas, tudo se resume a isso: Deus nos amou primeiro. E se não tivermos o amor dele, não podemos fazer nada. Então, que essa palavra te encoraje hoje. Que você sinta o fogo do Espírito renovando sua coragem para compartilhar o Evangelho, para viver seu testemunho, para declarar que Jesus ressuscitou e que ele pode redimir, libertar e curar. Estamos nos últimos dias,
e Deus está trazendo um avivamento. Uma nuvem de glória para despertar os que estão adormecidos e proclamar as boas novas. Que qualquer aflição demoníaca, qualquer desânimo, qualquer voz que tente te paralisar seja lançada no abismo. Em nome de Jesus, declaramos vitória. Que essa mensagem refresque corações e seja usada para a glória de Deus. E agora, vamos orar juntos. Pai, obrigado por este momento. Obrigado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, eu oro por cada pessoa que está assistindo. Que um fogo fresco de ousadia venha sobre elas para proclamar o Evangelho e compartilhar seus testemunhos. Estamos nos últimos dias, e cremos que o avivamento está chegando. Que uma nova unção, uma nova glória, desperte os que estão dormindo para anunciar que Jesus ressuscitou, que Ele redime, liberta, cura e traz liberdade. Porque onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, Senhor, nós repreendemos toda aflição demoníaca, todo desânimo, e lançamos isso no abismo. Que essa palavra traga refrigério e seja usada para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.